Salve, salve galera, aqui é o engenheiro Danilo Schmidt do canal. Desculpa. O Alisson também tá aqui, viu? Salve, salve galera, aqui é o engenheiro Danilo Schmidt. Eu sou Alisson Ramaioli. Somos engenheiros civis aqui do canal Acabou Lavou. No vídeo de hoje trouxemos um assunto bem importante para vocês, principalmente você que vai construir, né? Então comprou seu terreno e está planejando. Estão te oferecendo aquele projeto de estrutura, mas antes do projeto tem um pequeno detalhe. Então vamos falar hoje sobre sondagem. Se você não sabe o que é, mas já ouviu, está querendo mais informações, acompanhe o vídeo até o final e já aproveita, se inscreve aqui embaixo no canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, deixa aquele joinha e roda a vinheta. Galera, sondagem, dizendo sobre a palavra em si, quer dizer pesquisa, ou seja, atrás de uma informação. Mas quando a gente fala na construção civil propriamente, a gente está falando de sondagem do solo, ou seja, o estudo do solo. Assim como em outras profissões, o pessoal tem pesquisas e tem ensaios e estudos que precisam ser feitos antes de dar um diagnóstico, antes de dar uma solução. Um grande exemplo, quando você quer fazer um check-up no médico, ele te fala: vou pedir para você fazer um hemograma completo. No caso do dentista, você vai tirar o dente do siso, ele pede para você fazer uma radiografia. Exato. Né? Porque sem isso ele não consegue exercer a profissão dele e fazer o serviço dele com qualidade e com segurança. Ou seja, traduzindo para a construção civil, a gente pede a sondagem do solo para a gente saber o que tem ali naquele solo, para a gente saber se é um solo arenoso, se é um solo mole, se é um solo muito duro, a grosso modo. Exatamente. E todas essas características vão influenciar diretamente no projeto da sua fundação. Ô Danilo, e como que a gente faz essa sondagem? Vamos lá, Alisson. Primeiro é bom eu falar que tem alguns tipos diferentes de sondagem, tá? Tem a sondagem a trado manual, pode ser feito com trado mecânico também, que nada mais é do que você vir como se fosse uma broca desse diâmetro. Você consegue colocar uma imagem pra gente? E aí você cava um buraco de diâmetro 5, 10 ou 15 centímetros e conforme você vai cavando, você vai analisando esse solo. Pessoal, esse tipo de sondagem é mais um quesito da gente entender a composição do solo. Então, geralmente é usado muito para pavimentação de vias, para a parte de agronomia, onde a gente não quer saber propriamente a resistência, e sim do que ele é composto. Um outro ensaio que também é feito é de sonda rotativa. No caso, é mais para locais onde tem rocha. Então ele é feito com uma broca diamantada que perfura essa rocha para saber a composição. O que acontece muito, até um exemplo de uma obra que eu fiz recentemente, uma sondagem, a gente chegou a uma profundidade de 10 metros e encontrou uma rocha. Se eu quisesse saber a composição dessa rocha, eu aplicaria esse tipo de sondagem. Tem também um tipo de sondagem que não é muito comum, mas é o de vala. Nada mais é do que você cavar, bem dizer, uma trincheira, como em época de guerra, digamos assim, né? De aí até 2 metros de profundidade, mais ou menos, para você conseguir analisar as camadas do solo, como ele é composto. Que nem a do trado que a gente comentou, a de trincheira, de vala, como o Danilo falou, ela também é mais superficial, para a gente entender mais a composição do que a resistência do solo em si. Exato. Mas não é nenhuma dessas que é a mais empregada no nosso ramo, construção civil e para a construção de casas e prédios. A mais utilizada é a SPT. SPT significa Standard Penetration Test, ou teste de penetração padrão, né? Traduzindo do inglês. E é um ensaio que ele é feito da seguinte forma. Alisson, coloca a imagem aí pra gente. É montado um tripé. Neste tripé é colocado esse cabo de aço e pendurado no cabo de aço tem essa massa, né, esse peso de 65 quilos, tá? Isso é padronizado pela norma 6484, NBR 6484, né? Esse peso ele é solto em queda livre, né? Então por gravidade ele é solto a uma altura de 75 centímetros e ele bate nessa cabeça de haste. E a cada pancada que ele dá, ele vai afundar essa haste uma certa profundidade. Diferentemente dos outros tipos que a gente falou, que era mais para entender a composição, o SPT a gente quer entender a resistência. Por isso que tem essa penetração na terra, como o Danilo falou, com essa carga.
A composição da carga com a queda livre e o quanto essa haste perfura o solo com o impacto vai trazer para a gente o cálculo da resistência desse solo por camadas. Exato. No amostrador, né, nessa peça mais de baixo aí da haste, são feitas 3 marcações a cada 15 centímetros, né? E são contados quantos golpes, quantas batidas são necessárias a cada 15 centímetros de penetração. Então, sei lá, deu 2 pancadas, penetrou 15 centímetros, deu mais 7 pancadas, penetrou mais 15, deu mais 8 pancadas, penetrou mais 15. A resistência é dada de acordo com a norma, né, de acordo com a quantidade de golpes dados para penetrar os últimos 30 centímetros. Perdão, a cada amostragem é também coletado um pouco desse solo que é levado para o laboratório para também saber qual que é a composição dele. O resultado desse estudo que é feito em loco, como vocês viram que é um estudo bem manual até, o resultado dele é esse gráfico que vocês estão vendo aqui na frente, que ele mostra o gráfico da resistência e ele mostra também a profundidade e as camadas que você tem de solo por profundidade. E é legal que ele também mostra para você a profundidade que está o seu lençol freático, a que profundidade que você tem água, né? Então, se você tem uma casa, um terreno perto de uma represa, ou perto de um rio, ou perto da praia... Tá bom, vocês entenderam o que é, mas para que eu uso esse estudo? Exato. Como a gente falou, a resistência é utilizada diretamente no dimensionamento da fundação. E a fundação ela é dimensionada basicamente de acordo com 2 fatores, que é a resistência de ponta, que é como se você fosse realmente apoiar o peso em cima de alguma coisa, né? Caso você, por exemplo, tenha uma rocha bem superficial, você pode querer apoiar direto sobre a rocha. Mas também em relação ao atrito lateral, porque a força de atrito lateral também ajuda na sustentação das cargas que estão apoiadas naquele terreno. Não sendo muito técnico, gente, agora, as 2 formas de resistência que o Danilo falou vai influenciar no tipo de fundação que você vai ter na sua casa. Então não quer dizer que você vai ter uma casa pequena, que você vai ter uma fundação simples. O que direciona o tipo de fundação que você vai ter é o tipo de solo, não o tipo de construção. Exato. Vamos supor, você tem uma casa térrea, mas o seu terreno com, sei lá, 3 metros de profundidade, você já tem o nível do lençol freático logo ali. Isso talvez inviabilize na sua casa você fazer o método mais barato hoje em dia, que é o de sapata. Que é o de, tem o sapata e tem a estaca escavada, né? Sim. Que também são mais em conta. Então talvez inviabilize você fazer esse método por conta da profundidade. Talvez aí você seja obrigado a fazer uma estaca Strauss, ou uma estaca hélice, ou um tubulão. Pô, mas tubulão para casa térrea pode ser que seja a solução mais viável de acordo com o seu terreno. Pessoal, e a maior dúvida que vocês devem estar tendo agora é, Steve, quanto custa uma sondagem? Exato. Ela é muito mais barata do que os problemas que você pode ter na sua casa por conta desse de não fazer. Exatamente. Se você não fizer a sondagem, quem for dimensionar isso aí vai ter que chutar lá em cima para evitar de dar problema. Então, de 2 uma. Ou você vai gastar muito mais do que você deveria, porque ele está superdimensionando, porque ele não sabe como é o seu solo, ou você pode vir a ter algum problema futuro porque ficou subdimensionado. Exatamente. Nenhuma das 2 situações é boa. O mais confortável é a gente saber o que está fazendo e o que está construindo. A norma determina, no mínimo, 3 furos de sondagem. Tem algumas situações que o pessoal aplica 2 para casas menores, às vezes até 1, mas não é o que a norma determina. A quantidade está ligada entre a relação que você vai fazer entre as 3 análises. Então, são como se a gente tivesse 3 provas e dessas 3 a gente juntasse e tivesse uma conclusão. Um meio termo. Quanto maior for a área, maior vai ser a quantidade de furos. De modo geral, para casas, é muito difícil você precisar mais que 3 furos. Porque a gente está falando aí de áreas de no máximo 300 metros quadrados. 500, mas enfim, são áreas não tão grandes, né? E o custo desse ensaio geralmente é calculado pelas empresas em relação da distância que a empresa está de você, que ela vai te cobrar uma taxa de deslocamento dos equipamentos, e em relação à quantidade de metros perfurados. Então vamos supor que no seu terreno você vai fazer lá 3 furos e que o seu solo dê cerca de 12 metros de profundidade até atingir a resistência, né? Então serão 36 metros perfurados
vezes o valor do metro quadrado que a empresa cobra, mais o valor do deslocamento deles. O que acontece é que muitas vezes as empresas têm um valor de faturamento mínimo, que é para compensar o deslocamento dela. Então vamos supor que o faturamento mínimo da empresa seja R$ 2.500, a soma do valor de deslocamento mais a quantidade de metros perfurados dê os 2.500, beleza. Se não der, ela cobra pelo menos 2.500. Se passar, ela vai cobrar o valor de acordo com o preço passado. Exato. Geralmente eles vão te mandar o orçamento dessa perfuração já com uma metragem estipulada. Então, por exemplo, que o Danilo deu, ele vai te passar que esse valor X de 2.500 que ele deu como exemplo corresponde a 30 metros de furo. E é por isso que é importante você ter alguém lá na sua obra fiscalizando e acompanhando a execução da sondagem também, para evitar do pessoal lá falar que cavou 60 metros. Na verdade foi 15. Exato, então você tem que estar lá acompanhando, né? Tenha o seu engenheiro, o arquiteto, o técnico, quem quer que seja, acompanhando a sondagem também. Ou até mesmo você para conhecer pessoalmente. Bem, para o vídeo de hoje era isso. Esperamos ter sanado as dúvidas de vocês no que tange a sondagem, ensaio de solo, para que serve. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou alguma imagem aqui não ficou claro, não sei, escreve aqui no comentário. A gente vai responder e trazer as melhores respostas para vocês. É isso aí. E caso você ainda não tenha clicado aqui no curtir, clica agora, que é para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas que também têm essa dúvida como você. E aí, acabou? Lavou!